Na verdade, esta é a minha maior ambição neste curso. Despertar nos alunos este senso da realidade que está para além das palavras e que é indizível, mas que todo mundo conhece, a respeito do qual nós podemos falar. Sempre penso nessa, sempre que eu estou rezando, me ocorre uma expressão que eu li dos índios do Xingu, a terra sem mal. Ele diz, bom, lá em cima tem a terra sem mal, não existe mal. Né? Você consegue conceber isso? Não, você consegue falar. E você consegue pensar a terra, uma terra sem este mal ou sem aquele mal, mas sem todos ao mesmo tempo? Isso é impensável. Agora, como é que você vai pensar? Amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, o que é o Deus? Deus é o infinito bem. Você consegue pensar isso? É claro que não. Você pensa um bem, dois bem, três bem. Quando chega no terceiro, você já mistura algum mal no meio. Então, isto é a nossa dificuldade. Isto é a limitação. Isto talvez seja, vamos dizer, o resultado essencial do pecado original. A perda da dimensão da eternidade e do absoluto. Né? E a nossa queda, vamos dizer, no relativo. Mas o relativo, tudo que é relativo a alguma outra coisa, que é relativo a outra coisa, e assim por diante. E graças a isso, por trás das relatividades, por trás das contradições, nós conseguimos pegar algo da estrutura do ser. Se não fosse isso, nós nem estaríamos aqui. Não seria, se tudo fosse contradição, não seria possível articular uma discussão. E se tudo fosse permanência, estaria todo mundo parado, como no Museu de Cera, e não teria discussão nenhuma também. Tá certo? Portanto, não há este conflito de mudança e permanência. Mudança e permanência são ambos aspectos da temporalidade. Aspectos que estão todos abrangidos na eternidade, a qual contém muito mais coisa do que isto. Na verdade, esta é a minha maior ambição neste curso. Despertar nos alunos este senso da realidade que está para além das palavras e que é indizível, mas que todo mundo conhece, a respeito do qual nós podemos falar. Ou seja, existe uma realidade, nós estamos dentro dela. Nós não a abarcamos jamais, mas nós nos referimos a ela e nós sabemos que ela está ali. E conhecê-la é o nosso esforço. Nós a conhecemos através das nossas contradições e saltando para além das contradições. Do mesmo modo que quando você desenha, você vai fazer os tracinhos e de repente aquilo que era composto só de tracinhos virou um negócio tridimensional. Não é isso? Que agora você concebe, independentemente dos tracinhos. Tá certo? O nosso pensamento está assim, fazendo tracinho, 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 de repente aparece uma coisa que está além do que você pensou. Se eu conseguir despertar isso na cabeça de todo mundo, eu transformei todo mundo em filósofo. E eu realmente a ambição de que este curso seja uma usina de gênios. Eu tenho essa ambição. Alguns já estão aparecendo, vai aparecer outros mais tarde. Né? E o Brasil precisa desesperadamente disso. Outro dia eu coloquei no Facebook uma mensagem seguinte: vocês já pararam para pensar no número de profissões que vivem apenas de dar impressão? O advogado, o que ele faz? Ele vai provar aquilo que ele diz? Não, ele vai apenas dar uma impressão para que o juiz decida dessa maneira. Tanto assim que se ele conseguiu convencer o juiz com 3 palavras, ele não vai dizer 4. O que vive um publicitário? Dar impressão. Ele vai provar que o produto que ele está anunciando é melhor que o outro? Não, ele vai só dar essa impressão. O que faz o pessoal do show business? Cantor, ator, só dá impressão. O que faz jornalista? Só dá impressão. Digo, mas é um bando de gente que vive só de dar impressão. Isso quer dizer que se dentro da sociedade não houver um número suficiente de pessoas que se dediquem a atenuar as impressões e despertar o senso da realidade para além disso, o que acontece? Todo mundo fica louco. Então, a inexistência de uma camada intelectual preparada, séria e honesta é um desastre psiquiátrico fora do comum. Mais de 10 anos atrás, eu li uma estatística do INPS de que 10% da população brasileira sofria de doença mental. Quer dizer, 10% são loucos clínicos, né? Sem contar os que não foram diagnosticados. E sem contar, vamos dizer, as condutas e estados mentais psicopatológicos que são compatíveis com uma impressão de normalidade, sem contar os psicopatas, que parecem inteiramente normal justamente porque são os piores, tipo Lula e outros, tá certo? Que conseguem até parecer melhor que os outros, enganar todo mundo, tá certo? E que você só percebe que o cara é um psicopata depois que ele enganou todo mundo e você vê que ele não está sentindo nada. Ele está se achando lindo, maravilhoso, não tem arrependimento, não tem vergonha na cara, não tem nada. E se faz, ainda é vítima, ele que é a vítima. Né? Então,
Esses 10% hoje deve estar pelo menos 30, 40, gente. Então, é uma coisa catastrófica. Quer dizer, não é só o problema de... porque no Brasil tem isso. Você fala cultura, as pessoas pensam cultura como um adorno, um enfeite, uma coisa para o fim de semana. Né? Quer dizer, o nego vive na falsidade, na loucura o tempo todo. No fim de semana ele vai ouvir um concerto, vai ver uma peça de teatro. Né? Então é o conceito cosmético da cultura. A cultura é uma coisa que não altera nada, só enfeita um pouco a aparência. Bom, se fosse isso, ela não seria necessária absolutamente, só seria necessária justamente para essas profissões, publicitário, etc, etc. Então, o próprio fato deste conceito de cultura ser tão corrente nas classes altas brasileiras, sobretudo em São Paulo, a classe alta de São Paulo é todinha assim. E o meu público, no tempo de São Paulo, era esse aí. A minha grande ambição é esta aí, despertar este senso da realidade, como algo que está para além do nosso discurso, mas e que é perfeitamente cognoscível e que, de certo modo, é comunicável para além, não sem palavras, mas para além das palavras. Só que, se não há mais intelectuais sérios capazes de meditar as coisas, restaurar o senso da realidade por baixo das impressões, o universo inteiro das comunicações fica à mercê dessas profissões que vivem de dar impressão. E eles estão pouco ligando para a sua saúde mental. Muito saúde espiritual para nem falar. Tá certo? Então, quer dizer, quando essas profissões se tornam dominantes e não existe nada para contrabalançá-las, meu filho, a sociedade vira um hospício dirigido pelos próprios loucos. Quando o pessoal descreve essa situação de hoje, em que você vê os bandidos julgando os bandidos e uns absolvendo os outros, essa turma do STF correndo para proteger os delinquentes. Então eu digo, bom, isso aí é o Dr. Mabuse, que é o psicopata internado no manicômio judiciário de onde ele governa o país. Então, mas piorou, né? Piorou, porque naquele tempo o Dr. Mabuse estava no manicômio judiciário. Hoje não. O país inteiro virou manicômio judiciário. Tá certo? Então, nós temos que parar com isso, gente. Não é um problema que está na política. Não é. É muito mais fundo o negócio. Nós temos que restaurar o senso da normalidade humana, da medida humana. Na hora que você vê pessoas falando a sério, né, que tem que fazer operação transexual em crianças de 4, 5 anos, né, sabendo-se que dos transexuais operados, 41% se suicidam, e o cara fala isso como se fosse uma coisa normal, é claro que perdeu totalmente o senso da realidade. E tem apenas o quê? O senso da imposição, o senso da arrogância, tá certo? Da imposição de critérios. Por exemplo, e essas ideias elas aparecem do dia para a noite e de repente são vendidas como se fossem mandamentos divinos. Né? Imperativos categóricos universais que ninguém pode ficar contra, por exemplo, a ideia dos banheiros unissex. Isso apareceu há 3 ou 4 anos atrás. Agora já está ficando obrigatório. Por quê? Porque o transexual se sente constrangido de ir no banheiro de homens. E a mulher não fica constrangida de estar no banheiro cheio de homem vestido de mulher? Então, o que é isso? Cadê os direitos da mulher? Então, essa coisa dos direitos, o meu direito, seu direito, isso aí também é tudo charlatanismo, meu Deus do céu. As pessoas não sabem nem o que é um direito. Eu digo, é o direito, como dizia Simone Weil, é a obrigação no terceiro. Por cada direito que você inventa, você está sobrecarregando alguém de uma obrigação. Então aparece uma idiota como Mariana Shaw dizendo a democracia é a expansão dos direitos. Eu digo, é? E em cima de quem vai cair a obrigação de cumprir os direitos? Cai em cima da sociedade e do Estado. Mas quem é a sociedade e o Estado senão nós mesmos? E o que é isso aí? É raciocínio, vamos dizer, inteiramente abstrativo. É a abstração que esqueceu que é abstrata, a abstração que pensa que é concreta. Isso é uma doença da inteligência humana. Não é isso? E quanto mais abstratista é o sujeito, mais eloquente será o discurso dele, porque o impulso que ele tem de colocar todo mundo dentro daquele mundinho é incoercível, porque isso é a vida dele, é a única vida que ele tem.